Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar início à nossa apostila 8 de História. Diferente das outras apostilas, essa aula ela terá todos os conteúdos da nossa apostila 8. Então, peguem o material de vocês e vamos lá. Na nossa abertura, nós vamos aprender a origem dos parques infantis e vamos ver que os parques infantis, eles são exemplos de área de lazer. Então, gente, com o crescimento das cidades, as áreas livres e verdes, elas foram se tornando cada vez mais raras. Na cidade de Boston, nos Estados Unidos, nos anos de 1880, um jornalista deu início a uma campanha para a construção de espaços abertos onde as crianças pudessem brincar. Em 1889, projetou-se uma área dedicada a garotos e 2 anos depois, o local foi expandido, disponibilizando também um espaço exclusivo para meninas. As áreas de lazer para crianças passaram assim a compor o cenário de muitas cidades dos Estados Unidos e, posteriormente, a ideia foi adotada por outros países. Os parques infantis são importantes, pois eles estimulam a socialização e a prática de atividades e de brincadeiras. A maioria dos parquinhos costumam ser chamados no Brasil, possuem brinquedos tradicionais como gangorras, balanços, escorregadores, trepa-trepas, gira-giras e espaços para a execução de diversas atividades como tanques de areia e pequenas quadras. Então, essas áreas de recreação, além de proporcionarem momentos de interação entre as crianças, testemunham um processo de transformação das cidades ao longo do tempo. Então, nós vamos discutir a existência desses espaços de lazer nos bairros em que moramos e nas proximidades da nossa escola. Vocês costumam participar de brincadeiras nesses lugares de recreação? E quais brinquedos ou atividades vocês mais gostam? E qual a importância desses espaços para a socialização e a prática de atividades e de brincadeiras entre as crianças? Então, no momento, vocês vão responder a questão da apostila, lembrando que é uma resposta pessoal. Na apostila anterior, nós estudamos alguns dos bens produzidos e explorados no Brasil, os tipos de mão de obra utilizados, o início do processo de industrialização no país e o desenvolvimento das cidades durante o período monárquico. Nesta apostila, estudaremos o conceito de cidade e a importância dos documentos históricos, os espaços públicos e os espaços privados, os espaços de lazer e os espaços culturais e os órgãos responsáveis pela administração de uma cidade. Então, gente, nós vamos trabalhar as cidades como espaços em constante processo de transformação e aprender a importância dos documentos históricos. Então, gente, o que é uma cidade? O conceito de cidade. Cidade é uma aglomeração humana, um local densamente povoado por habitantes que exercem atividades econômicas, sociais, políticas e culturais. As cidades são espaços em constante processo de transformação, incentivado pelas necessidades sociais e econômicas, políticas, culturais e históricas. Vocês, com certeza, devem conhecer alguma pessoa que mora no bairro de vocês há mais tempo. E se vocês perguntarem para ela quais as mudanças que já tiveram nesse bairro, com certeza ela vai saber responder isso para você, tá? E o que são documentos históricos e sua importância? Nós vamos ler o texto e nós vamos entender melhor o que a apostila está querendo trazer para nós. Então, as cidades e o tempo. Até pouco tempo, a maioria da população mundial vivia na zona rural, ou seja, no campo. E com o processo de industrialização e a melhoria da qualidade de vida, devido ao maior acesso de alimentação, saúde, água potável, saneamento básico e maiores oportunidades de emprego,
Essas pessoas elas passaram a se deslocar cada vez mais para a zona urbana, ou seja, as cidades. Mas o que é uma cidade? Cidade é uma aglomeração humana, um local densamente povoado por habitantes que exercem várias atividades econômicas, como os lojistas, os médicos, professores, bancários, policiais e entre outros. Sociais, políticas e culturais, em cinemas, museus, teatros e etc. Em uma área urbanizada com edificações, moradias e serviços de transporte, limpeza pública, eletricidade, telefonia e tratamento de esgoto, que também abrange instituições públicas, governamentais e de saúde, e locais dedicados a atividades de lazer, cultural e educação. A cidade é um espaço em constante processo de transformação, incentivado pelas necessidades sociais e econômicas, políticas, culturais e históricas. Mas como temos conhecimento dessa transformação ao longo dos anos e dos séculos? Através de fatos e informações que comprovam o crescimento e o desenvolvimento das cidades. Eles são registrados em documentos históricos, como arquivos, livros, fotos, jornais, revistas e etc. São esses documentos que perpetuam a história da humanidade, verdadeiras fontes de conhecimento e aprendizado. Muitos documentos históricos comprovam, por exemplo, que a produção do café teve papel de destaque no processo de industrialização do Brasil. Como vimos, muitos cafeicultores eles passaram a investir parte dos lucros em fábricas de tecidos, calçados e produtos de fabricação simples, contribuindo para o crescimento de cidades brasileiras, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa intensa produção cafeeira fez do produto um dos maiores símbolos da economia brasileira na época, que contava com um grande contingente de imigrantes, mão de obra, que muito contribuiu para o trabalho nas lavouras de café. Então, graças aos documentos históricos dessa época, temos conhecimento hoje de toda a cronologia de fatos que compõem o processo de industrialização do Brasil, essencial para compreendermos o crescimento e as transformações das cidades brasileiras ao longo do tempo. Então, os documentos históricos eles contribuem para a perpetuação da história humana. Agora, vocês vão responder as atividades de 1 a 3 e a atividade adicional 1. Os espaços públicos e os espaços privados. As cidades, elas estão divididas em espaços públicos e espaços privados. Então, gente, os espaços públicos, eles pertencem a toda a população. Praças, ruas, parques, praias, etc. Elas são exemplos de locais de livre circulação de pessoas, criados, cuidados e preservados pelo governo com o dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos. É nesse espaço que o fluxo de pessoas expressa crenças e culturas, contribuindo para o processo de identificação da população. Apesar de administrados pelo governo, é dever da população contribuir para a preservação dos espaços públicos. Assim, quando o indivíduo depreda um espaço público, ele está, na verdade, danificando um bem coletivo. Por isso é muito importante termos consciência de nossos próprios atos, a fim de evitar qualquer tipo de prejuízo para a população. Nós temos então duas imagens, de um espaço público. Os parques, eles são exemplos de espaços públicos, e a preservação dos espaços públicos é um dever de toda a população. Os espaços privados, eles pertencem a proprietários que os preservam com os seus próprios recursos, com o seu próprio dinheiro. Na nossa casa, por exemplo, é um espaço privado, por definição, considerado o mais reservado, o protegido pela Constituição brasileira. Existem, por suas vezes, o espaço
privado, que ele funciona como espaços públicos, com livre circulação de pessoas. Shopping centers, supermercados e clubes são alguns desse exemplo, desse tipo de local. Então, nós temos aí algumas imagens. Na imagem acima, à direita, nós temos a residência, que além de ser uma propriedade particular, é um local com circulação restrita de pessoas. Ali dentro daquela casa, diariamente, convivem as mesmas pessoas de sempre. Os shopping centers e os supermercados, eles são exemplos de espaços privados, que funcionam como espaços públicos. Agora, vocês vão responder as atividades 4 e 5 e a atividade adicional 2. Além dos espaços públicos e dos espaços privados, nós temos os espaços de lazer e os espaços culturais. Então, gente, os espaços de lazer e os espaços culturais são os locais que proporcionam momentos de interação, socialização e difusão de crenças e culturas entre a população. Lazer é um momento em que nos dedicamos a realizar atividades que não estão relacionadas a afazeres diários, como trabalhar, estudar, cuidar de filhos, da casa. Ao estabelecermos nossos horários de estudo e de trabalho, recomenda-se também estabelecermos um tempo livre, que pode ser aproveitado em locais específicos do cenário urbano, conhecidos como espaço de lazer. Os espaços de lazer funcionam como centros de prática esportiva, locais de brincadeiras e atividades. São áreas dedicadas à interação social, locais de trocas de experiências e vivência entre as pessoas. Nesse sentido, esses espaços assumem uma importância singular para a sociedade, pois são considerados pontos de encontro e de convívio social. Os espaços públicos de lazer são um elo importante entre o poder público e a comunidade, pois são palcos de eventos e acontecimentos de importância social e histórica. Uma cidade, ela pode apresentar vários espaços dedicados aos momentos de lazer da população. As praças e os parques são exemplos mais recorrentes. Então, nós temos aí duas imagens, de um parque e de uma praça, que são exemplos de área de lazer na cidade. Já os espaços culturais são locais que conservam e difundem as partes produzidas pelo homem. No Brasil, há muitos museus, teatros, cinemas, casas de shows, bibliotecas e etc. Os espaços culturais, eles proporcionam às pessoas momentos de reflexão e de contato com inúmeras manifestações artísticas, que carregam consigo traços culturais da sociedade. O teatro, por exemplo, é um espaço de constantes trocas culturais. O Teatro Municipal de São Paulo, localizado na Praça Ramos de Azevedo, em São Paulo, é um dos teatros mais conhecidos do Brasil. Inaugurado em 1911, o local representa uma força da elite econômica no período do café. É uma construção grandiosa, que nos remete aos centros culturais europeus e tem sido palco de importantes manifestações culturais brasileiras, como a Semana da Arte Moderna de 1922. É importante lembrar que a manutenção e a preservação dos espaços de lazer e dos espaços culturais dependem de política cultural, ou seja, de ações do governo. Então, que legal, nós temos 3 imagens aí na apostila. Então, gente, museus, teatros e bibliotecas são alguns dos espaços culturais presentes na maioria das grandes cidades. No alto, ali, nós temos o Museu de Arte de São Paulo. No meio, nós temos o Teatro Amazonas, lá em Manaus. E, por fim, a Biblioteca Nacional Brasileira, no Rio de Janeiro. E o Teatro Municipal de São Paulo, que é um dos cartões postais da cidade. Agora, vocês vão responder as atividades de 6 a 8 e a atividade adicional 3. A administração do município. Gente, o Brasil ele está dividido em estados. Os estados, por sua vez, estão divididos em municípios.
O município é uma unidade política e administrativa do Estado, com governo e leis próprias. É governado pelo prefeito, então, é uma figura política eleita pela população por voto direto e representante do Poder Executivo e pela Câmara Municipal, representante do Poder Legislativo. O prefeito, ele é o responsável pela administração dos impostos e das taxas recolhidas, pela execução de serviços públicos e por fazer cumprir as leis. É um governante que não atua sozinho, sendo auxiliado pelo vice-prefeito e pelos secretários municipais, como o da Educação, Saúde, Obras e entre outros. A prefeitura é um órgão público que desempenha o poder executivo, que governa e administra os interesses públicos do município. É comandada pelo prefeito e dividida em secretarias de governo, por exemplo, Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação. No Brasil, a figura do prefeito como chefe do poder executivo de um município é recente. O cargo foi criado em 1835, na província de São Paulo, como forma de resistência aos poderes conferidos às câmaras municipais. Com a Constituição de 1934, o prefeito tornou-se o representante do poder executivo local. Eleito por voto direto, a cada 4 anos, o prefeito pode ser reeleito apenas uma vez em período imediato ou mais vezes em mandatos não sequenciais. No município, há também a Câmara Municipal, órgão responsável pelo exercício do poder legislativo. Nela, os vereadores se reúnem e criam leis, alteram as já existentes, aprovam ou vetam as decisões do prefeito e fiscalizam a administração da prefeitura. Cada município apresenta um determinado número de vereadores proporcional ao número de habitantes. Lembrando que este ano de 2020, nós tivemos as eleições de prefeito e vereador em todo o nosso país. Nós temos, então, duas imagens, de uma Câmara Municipal. A primeira imagem é a atual sede da Câmara Municipal de São Vicente, uma cidade litorânea que foi a primeira a ter uma Câmara Municipal ainda no período colonial, em 1532. E a Câmara Municipal de Salvador, que é a segunda mais antiga do Brasil. Ela está atrás apenas da de São Vicente, em São Paulo. Gente, ao contrário das prefeituras, que foram criadas em 1930, as câmaras municipais elas já existem desde o período colonial. Elas foram inspiradas nas câmaras municipais portuguesas. Naquela época, as câmaras municipais representavam o poder local das vilas e elas foram criadas para auxiliar a coroa portuguesa no controle e na administração das vilas e das cidades que desenvolviam em nosso país. Em 1532, instalou-se no Brasil a primeira Câmara Municipal em decorrência da elevação de São Vicente à categoria de vila. Durante muito tempo, do período colonial até a proclamação da República, as câmaras municipais praticamente administravam as cidades, concentrando os poderes executivo, legislativo e judiciário. Eram elas que deliberavam sobre vários aspectos da vida urbana, como o trabalho, abastecimento, saúde e higiene públicas, além de serem as responsáveis pela aplicação da justiça comum. Então, nesse sentido, as câmaras municipais foram o primeiro núcleo de exercício político no Brasil. Agora, vocês vão finalizar a apostila respondendo às atividades de 9 a 11 e a atividade adicional 4. Então, meus amores, chegamos ao fim da nossa apostila. A única coisa que eu quero neste momento é agradecer vocês por terem participado das aulas, por terem se esforçado
para não perderem o ano letivo de vocês. Então, nós finalizamos por hoje a nossa apostila 8 de História. Vocês agora vão terminar as atividades, vão participar das aulas online e depois virão as férias. A Pro ama vocês, muito obrigada e até 2021.